O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, ouve hoje a voz de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nessa missa temos um grande presente, aliás vários. Um deles, vem cá, Nilton. O Nilton. Wilton. Padre Rodrigo, você não Padre Rodrigo. Wilton. Ô glória. O Wilton tem feito um caminho muito bonito conosco. E a aliança de misericórdia é assim: Deus pede para acolhermos a todos. O nosso fundador, o Padre João Henrique, quando olha para o crucifixo, então ele vai nos ensinar a expressar misericórdia de que maneira? Porque o Cristo de braços abertos, ele fala do abraço crucificado. É um abraço que não exclui ninguém. A aliança de misericórdia acolhe todas as pessoas, né? E o Nilton, então, foi acolhido por nós, lá na casa de triagem, na Bulandeira, já um tempo atrás. Ele vem de raiz evangélica. Tanto que aqui eu nunca falei para ele, não, eu falo agora. Eu sempre vi ele como Santo Antônio da nossa igreja. Ele trabalha no meio assim, ali com os carneiros, ele prega. Esse dia até o vizinho está escutando a pregação dele. Porque Jesus te ama! E fazendo esse caminho conosco, com muita liberdade, compreendendo a doutrina da nossa igreja também. Então ele pediu para os coordenadores da casa, conversamos na quinta-feira, quando veio aqui fazer o atendimento, celebrar a missa, o atendimento dos acolhidos também. Então hoje, após a homilia, ele vai professar a fé publicamente como católico apostólico romano. Bom dia a todos. Bom dia. Como o padre falou, eu era evangélico. Quando eu fui para a igreja evangélica, eu tinha 11 anos de idade. Então, desde os 11 anos de idade, eu era evangélico. E nunca tinha ido numa igreja católica. Eu não conheço muito a doutrina da igreja católica, só a doutrina da igreja evangélica. Então, desde o momento que eu vim para a Aliança de Misericórdia, antes de eu vir para cá, eu estava na igreja evangélica, mas passando por dificuldades, momentos difíceis, coisas que todo mundo passa. E durante esses 8 anos que eu passei na igreja evangélica, eu sempre tive um desejo de me curar dos pecados, de coisas que sujavam a minha alma.
E eu não consegui. Voltei a beber, voltei a usar droga, a se prostituir, fazer tudo aquilo que não convém a Deus. Então, a minha irmã, que é essa que está filmando eu aqui, ela me trouxe para cá, para eu deixar de beber, deixar de usar droga, para eu ter uma vida melhor. Então, eu vim para cá, e a partir do momento que eu vim para cá, eu fui limpando a minha carne, né, do vício, foi aparecendo as abstinências, a vontade de ir embora, o desejo de beber, pensamentos ruins, mas só que todos os santos os dias aqui tem pregação, tem o texto, isso foi me ajudando bastante. Então, desde então que eu vim para cá, eu comecei a sentir a presença de Deus. E essa presença de Deus me fez querer tomar o corpo de Cristo. E para eu tomar o corpo de Cristo, eu precisava ser um católico. Renunciar à igreja que eu era. Para poder alcançar os meus objetivos, que é não pecar mais. Viver uma vida com Deus. Uma vida certa, sem estar errando. Aí eu vinha, né, eu não ia nem falar isso, mas eu vinha até, às vezes aqui, tomar o corpo de Cristo, sem poder. Mas só que me ajudava, eu sentia que me ajudava. Tomar o corpo de Cristo. Das coisas que eu fazia antes e não estava sentindo mais a vontade de fazer. A partir do momento, aí eu disse, você quer tomar o corpo de Cristo, você tem que ser um católico, você tem que professar a fé. Aí eu disse, eu quero então, porque eu estou sentindo a presença de Deus e sinto que eu estou mudando. Aí, então, eu estou professando a fé porque eu quero tomar o corpo de Cristo, vivo e presente, botar dentro do meu corpo, para ser uma nova criatura e dar testemunhos lá fora para outras pessoas. Eu tive um sonho também. Eu sonhei que eu estava dando testemunho. Eu não sei se era uma igreja evangélica, se era uma igreja católica. Eu estava dando testemunho e quando eu terminei meu testemunho, eu olhei para o semblante das pessoas e comecei a perceber que elas não tinham gostado. Que elas não gostaram do meu testemunho. E então ali eu saí do púlpito, como eu falava na igreja católica, na igreja evangélica, perdão, eu saí do púlpito triste, por causa que as pessoas não gostaram. E uma moça com a jarra, com algo vermelho dentro, me chamou para trás e me chamou. Eu voltei. E ela foi ungiu minha cabeça. Eu não entendi esse sonho, mas o padre ele pode explicar agora o que quer dizer. Então hoje... Vamos lá! Então, hoje eu quero ser um católico, quero seguir a doutrina católica. E também eu me senti um pouco perturbado quando eu era evangélico. Toda hora eu estava querendo pregar, toda hora. Pregava para as pessoas na igreja, falava muito em demônio. E aqui eu não penso muito nessas coisas não. Eu só penso mais só em Deus mesmo. Glória. Amém? Há um sonho para receber futuramente, quando o bispo vier e dar o crisma para ele. Vem aqui diante da cruz. Querido filho, hora da nossa igreja, diante da cruz do Senhor, ser convidado publicamente a renunciar tudo aquilo que antes fazia parte
do seu caminhar, concluindo um ciclo e dando início a uma nova caminhada na sua fé. Por isso, eu lhe pergunto, para viver na Igreja Católica, na liberdade de Filho de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Essa é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Santo anjo do Senhor, pesadoso e guardador, se a ti me confio, apegares de mim, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse ano, liturgicamente, no ano A, nós estamos escutando o Evangelho de São Mateus. É interessante esse versículo 18 do capítulo 18, onde fala sobre a realidade do céu, essa realidade espiritual na prática da nossa vida. Porque em Mateus, a palavra reino aparece por 50 vezes, do grego, que significa a presença de Deus no meio de nós. O reino de Deus no meio de nós. Basileia. 50 vezes aparece a palavra reino e 32 vezes reino dos céus. Como Jesus, como Mateus apresenta o Evangelho a pessoas que provêm da fé do judaísmo. Então, diferente de Marcos e Lucas, apenas em Mateus vai aparecer essa expressão reino dos céus, pela compreensão que eles já tinham vindo de uma cultura do judaísmo. É por isso que em Mateus também, aqui estamos no capítulo 18, mas se voltarmos lá no capítulo 6, no alto, no sermão da montanha, é onde Jesus vai nos ensinar a rezar, a dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a vossa vontade. Isso aqui é fundamental para nós na missa hoje. Assim na terra como no céu. Lembra quando aquele filho mais velho volta à casa do pai? Ele fala: pai, eu estou muito chateado com você, não vou entrar na festa desse filho que voltou não. Gastou dinheiro com prostituta, fez um monte de coisa. E olha, você matou um novilho gordo para ele, e nem um cabritinho tu nunca me deu. O que o pai diz para ele? Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Assim na terra como no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que é meu é teu. O filho está dentro da casa, é como muitos católicos estão dentro da igreja, mas não tocam o mistério do céu que Deus tem a revelar para nós hoje, agora nessa missa. O milagre que nós estamos contemplando, que Deus fez na minha vida, não é apenas para mim. É para nós tomarmos consciência que o céu está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Não é, eu tenho consciência, isso não é algo isolado. Não sou melhor que ninguém. Mas é Deus despertando a nossa consciência, porque nós somos seguidores de Jesus e pela fé o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida. Basta acreditar. Efésios 3:20, a palavra do Senhor diz que tudo que pedimos ao Senhor, Ele há de nos conceder, pois aquele cujo poder age em nós pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É interessante porque lá em Lucas 15, quase no final já do versículo 26 para frente, quase 32, quando
ele vai apresentar esse diálogo com o pai e o filho, porque o coração do pai é esse. O pai na eternidade desde sempre tem muitas coisas no céu para derramar sobre nós, para ele nos dar cada um de nós, para nos tocar. Tem muita bênção de Deus para nós. Só que muitas vezes nós corremos o risco de ser como esse filho. Estou dentro da igreja, mas não tenho a liberdade de pedir num ato de fé para que o Pai realize aquilo que é a promessa dele na minha vida. Se porque o que estava gastando dinheiro com prostituta, Deus deu um novilho gordo, para o que está em casa, acompanhando o pai, trabalhando no dia a dia, falando, calma filho, tudo que é meu é teu. Toda essa riqueza que nós temos, os gastos que nós temos, tudo é teu, mas você nunca pediu para mim. E eu estou sempre aqui. Lucas, então, ele revela o coração do pai, que está sempre pronto a derramar bênçãos e graças espirituais de santificação da alma, mas também milagres, curas, tantos dons de Deus, para que possamos despertar para essa certeza. O céu está perto de nós. O céu acontece aqui. Tem um cântico, né? Muito bonito, inclusive, né? O céu se faz presente aqui. Na sua tríade do Papa Bento XVI, falando sobre o reino de Deus, ele vai falar sobre essa palavra, o reino, sobre o céu que se faz presente aqui. O Papa ele utilizava uma expressão muito bonita. Ele falava do irromper, esse irromper, uma inundação de água, né? Irromper do céu sobre a terra. Aquilo que o Papa Francisco, no encontro com todo o povo carismático da Igreja Católica em Roma, disse: eu chamo vocês de uma corrente de graça. Só que aquilo que o Papa vai chamar de uma corrente de graça, começa ali já praticamente um despertar do Espírito Santo na vida da nossa igreja, no final do século XVIII. Em 1886, num convento, tinha uma mulher oblata chamada Helena, depois vai ser conhecida como Helena Guerra, que já sentia o primeiro apelo interior a trabalhar de alguma forma para divulgar a devoção ao Espírito Santo na igreja. Por isso, ela escreveu, naquele período, muitas cartas ao Papa Leão XIII, pedindo para que convidasse os cristãos a redescobrirem a vida segundo o Espírito e a devoção a Ele. E o Papa ouviu que era o Senhor que estava falando com ele através dela. E o que ele fez? O Papa Leão XIII, então, escreveu a primeira encíclica da igreja sobre a pessoa e a missão do Espírito Santo. E destacou que o Espírito Santo, na Santíssima Trindade, a leitura e estudo desse documento, no final ali do século XIX, influenciou muitas pessoas, incentivando a pregações, orações e estudo sobre o papel do Espírito Santo, sobre o reino de Deus descendo sobre nós, acontecendo sobre nós, sobre a graça de Deus sobre nós. Nessa encíclica, meus irmãos e irmãs, o Papa incidiu por decreto. E aí começa então aquilo que nós fazemos hoje, a novena do Espírito Santo. Que uma freira, uma religiosa, teve lá sua experiência mística com o Espírito Santo de Deus, percebeu que eram muito bons os ensinamentos que os padres, os bispos faziam, mas que precisava mudar uma cultura litúrgica na história da igreja. Através dos seus escritos espirituais, o Papa atenciosamente escutou isso. E o que ele fez? Escreve esse documento, a primeira encíclica, falando especificamente sobre o Espírito Santo de Deus. E duas coisas que ela pedia. É preciso voltar um apelo, um clamor ao Espírito Santo, e também que na missa os padres voltem a falar da palavra de Deus. Ensinava assim a doutrina, mas que se voltasse a falar da palavra, que é o que nós vivenciamos hoje. O Papa então convoca toda a igreja a fazer uma novena ao Espírito Santo, e deve essa cultura que nós bebemos dessa herança espiritual até no momento atual, e destacou a importância do culto, dessa devoção, anúncio, a propagação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele vai trazendo aqui Santo Ambrósio, lá do século V, falando da importância de reconhecer a Trindade, a importância aqui dos três, né, Pai, Filho, de aprofundar essa vida do Espírito Santo. Também foi o Sumo Pontífice que escreveu e divulgou a ladainha do Espírito Santo que nós rezamos hoje. Ele que escreveu e divulgou no final do século XIX, que marcou o século XX, hoje no século XXI, toca a nossa vida também. E aí, meus irmãos e irmãs, na virada do ano,
de 1899, o Papa Leão XIII, celebrando a missa, né, na virada do século XIX para o século XX, nessa missa ele consagrou o século XX ao Espírito Santo de Deus. E quais foram os frutos de bênção que nos alcança nessa missa hoje, mas que marcou todo o século XX, esse ato de fé na Santa Missa, consagrando, ali celebrando a Eucaristia e rezando o Veni Creator, que é um cântico que marca a tradição da história da igreja. Esse ato profético que o Papa Leão XIII fez foi assim, um grande romper, um derramar, um novo tempo do Espírito Santo chegou na história da humanidade. E é interessante porque na segunda metade do século XIX, tinha um movimento na igreja evangélica de uma cultura do batismo no Espírito Santo. Mas não tinha manifestação da oração em línguas, que era muito comum desde Atos 2 até o século V, século VII, mais ou menos. Depois entrou uma cultura teológica do cessacionismo. Cessou, não, oração em línguas não tem mais, milagre não tem mais, cura não tem mais, as coisas não existem mais, era só no tempo de Jesus. E muitos pensam assim até hoje, infelizmente. O Papa consagra o século XX ao Espírito Santo. Então, no dia 1º de janeiro, quando começa o dia 1º de janeiro, ele está consagrando o século XX ao Espírito Santo de Deus. Aí, do lado dos evangélicos, começa aqueles que eles chamam de avivamento. Começa, a princípio, no país de Gales, de 1904 até mais ou menos 1905, foi rápido. Depois teve na rua Gales, no caso, né? Que era ali na Grã-Bretanha. Depois, do outro lado, o avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos. Daí nasce a Igreja Deus é Amor, nasce a Assembleia de Deus, nasce a Congregação Cristã, e todo esse povo vem o Brasil e vai crescendo as igrejas evangélicas, e vai se passando, e vai crescendo esse movimento pentecostal, esse movimento de ação do Espírito Santo. Enquanto de um lado o Espírito Santo vai trabalhando assim com esse povo, os nossos irmãos cristãos, na nossa Igreja Católica começa um movimento de renovação espiritual. Começa um movimento de renovação bíblica, um movimento de renovação litúrgica, um movimento de renovação através dos santos padres da igreja. E tudo isso caminha os primeiros 50 séculos, de 1900 até 1950, aonde o Espírito Santo traz um novo Papa para a igreja, chamado Papa de Transição. Fica um ano e meio, depois virá outro. E aí foi a surpresa que marcou a história da nossa igreja. Papa João 23, quando levanta, primeira coisa que ele faz, ele abre a janela da igreja e suplica. Faz uma oração em continuidade com o Leão XIII. Deus, sopra um novo tempo do Espírito na nossa igreja. E faz a convocação do Concílio Vaticano II. Então, na Igreja Católica, o movimento bíblico, o que ele fez no Concílio Vaticano II? Permitiu que hoje eu e você tenha acesso, tenha a Bíblia em casa. Antigamente o pessoal não tinha isso não. O ensinamento que o povo católico tinha era só quando ia na igreja. E olha lá quando entendia os sermãos ainda. Por isso que a Beata suplicava, tem que voltar a trazer a palavra acessível às pessoas. E um dos frutos do Concílio Vaticano II é o documento Dei Verbum, um dos documentos mais importantes que traz essa acessibilidade da palavra nossa. Por isso que hoje eu e você temos a oportunidade de ter a Bíblia em casa e ler e estudar a Bíblia com a família. Uma linguagem mais atual ainda, né? Ter Bíblia até no celular. É fruto da consagração que o Papa Leão XIII fez do século XX ao Espírito Santo. A missa, com toda a riqueza do rito em latim, que era de Costa antigamente, teve essa mudança litúrgica para ficar mais acesso à participação do povo, enfim, e tantas graças que tem também atualizar a própria liturgia em cada continente, para que na própria língua possamos expressar a nossa fé. E isso é fruto da consagração que o Papa fez no século XX. Nós podemos celebrar a missa, estudar os textos bíblicos, por exemplo, no Catena Áurea, que eu utilizo muito aos domingos aqui, você vê Santo Tomás de Aquino, lendo Santo Agostinho, Santo Ambrósio, o que os santos entenderam no século V sobre o texto da palavra de Deus e atualizar para nós hoje, é fruto dessa consagração do Espírito da igreja que o Papa fez no século XX ao Espírito Santo de Deus. E o Concílio Vaticano II, meus irmãos e minhas irmãs, o objetivo dele era o quê? A igreja católica precisa se renovar, senão não vai, não dá mais. Esse era o espírito da graça de Deus que pairava entre o Papa, os bispos e os padres, e todos aqueles que fizeram parte desse grande evento que marca
do século XX, que é o Concílio Vaticano II da nossa igreja. Quando termina o Concílio Vaticano II, logo depois do que acontece em Duquesne, nos Estados Unidos, estava tendo um retiro de jovens, no andar de cima, no colégio, tinha uma capela, eles iam lá fazer sua oração pessoal, e cada jovem diante do Santíssimo era batizado no Espírito Santo. Isso você vai encontrar no livro da Beth Mansfield, no livro Como um Novo Pentecostes. Inclusive, ela é muito amiga do nosso fundador, o Padre Henrique. Eu, Danúbio e outros tivemos a graça de participar de vários retiros espirituais com ela, em 2004, lá no Botuquara, em 2005 também. E o Padre Henrique hoje, inclusive, ainda é muito próximo dela. A corrente de graça, meus irmãos e irmãs, é o reino dos céus inundando a terra. E graças a Deus, quando eu estava encerrando a faculdade, eu tive a graça de poder estudar mas um pouco sobre isso, e compreender o que os teólogos italianos, nos escritos lá de mística sobre espiritualidade, eles vão dizer que a renovação carismática, essa graça do Espírito Santo, é uma resposta ao Concílio Vaticano II, e é uma espiritualidade onde o povo fala a Deus em voz alta. Eu estava estudando de madrugada, quase acordei o seminarista, né? Eu falei, por que vocês falam assim, espontaneamente? Porque assim Deus quis, é um modo de rezar, tem várias maneiras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a palavra fala sobre o reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, a igreja, atualizando o magistério do Papa Francisco, ele chama isso para nós hoje de corrente de graça. É uma graça extraordinária de Deus que está se derramando sobre nós. E para nós aqui no Cariri não é algo distante, é algo muito próximo, é algo muito real. Uma das coisas que eu meditei nesse dia em silêncio, que não podia falar durante os 4 dias, né? E fiquei lá digerindo, e o povo mandando mensagem. Padre, que bênção, que milagre, louvado seja Deus. Eu tentando meditar e entender os mistérios de Deus. E nesses movimentos espirituais que nascem no século XX, nasce também as pessoas querem viver tanto com o Espírito Santo, tanto ser de Deus, que passam a viver a fé em comunidade. Nós, da Aliança de Misericórdia, vocês que estão aqui, nós somos frutos dessa corrente de graça também. Nós fazemos parte disso, não estamos fora do que Deus está fazendo conosco. E o mais bonito, porque na virada do século XX, século XXI, os nossos fundadores, com alguns irmãos, também como um século atrás, como o Papa fez, estavam rezando uma missa, e na madrugada da virada do 99 para o ano 2000, nasce a Aliança de Misericórdia como bênção de Deus para essa geração, onde eu e você está aqui hoje, ó, pisando e tocando na bênção de Deus. Vamos aplaudir, que é muito lindo isso, gente. E os nossos fundadores, desde o início, sempre falam: a Aliança de Misericórdia nasceu para ser um novo Pentecoste, um Pentecoste de misericórdia, como um irromper poderoso no avivamento do Brasil para as nações. Agora, tem coisas que eu só estou vendo aqui nesse Cariri, e é forte, gente. É muito forte. Quando estava em São Paulo, antes de vir para cá, rezando lá com os intercessores, teve momentos difíceis, vai ter um momento assim, passei diversas tribulações. E esses mesmos intercessores que nós estávamos rezando para vir para cá, no dia 18 de janeiro, lembra que fosse hoje, o padre, se prepare, porque lá onde você vai ver sinais e milagres que você nunca viu até hoje. Nós esperávamos que um deles ia ser o meu. Da mesma maneira que começa um movimento, depois que o Papa consagra o século XX, né, nas igrejas evangélicas, o Espírito Santo ele é muito interessante, foi crescendo um monte de igreja evangélica por aí. Agora, nos últimos tempos, em diversas conferências evangélicas, o Espírito Santo está falando para os nossos irmãos evangélicos aquilo que eles chamam de avivamento, que é o reino dos céus tocando a terra, e milagres acontecem, presença de Deus, famílias que se convertem, quem se prostituía não se prostitui mais, quem bebia não bebe mais, quem usava droga não usa droga mais, quem roubava não rouba mais. Aquilo que eles chamam de avivamento, que aconteceu em todo esse tempo lá na igreja deles, muitos evangélicos estão se aproximando da igreja católica, rezando por nós padres, porque o Espírito Santo está falando com eles, que o próximo avivamento que os Estados Unidos esperam e outros países do mundo esperam, virá do Brasil e virá da igreja católica, porque aqui tem na missa o Cordeiro de Deus.
fato tem se aproximado do Padre Henrique, ele se encontra com alguns pastores para rezar, eu conheci alguns também. Até então, eu ouvi falar dessas profecias. Mas, irmãos e irmãs, no dia que liturgicamente estava aqui, fazendo uma catequese sobre a fé de Pedro, a fé da igreja, o primeiro Papa da igreja, quando eu saí daqui, fui celebrar a missa no presídio do Torão, falando da liturgia do domingo, da fé da igreja, do Papa e tudo mais. Tinha 200 presos pertinho conosco, assim, bem perto. Foi bom que o diretor, quando eu fui celebrar o Sagrado Coração de Jesus lá, então, um policial que é o chefe, ele fez uma experiência tão forte com a adoração, que agora ele traz outros policiais na missa de cura toda quarta-feira. Cada quarta-feira aparece, rapaz, trouxe mais um para conhecer hoje. Ele falou, essa experiência da quarta-feira eu quero levar para os meus presos lá no Torão e no Torinho. Então vamos organizar uma missa de cura e libertação para os presos. Bora que vamos. Fogo do Espírito Santo lá no presídio. E nós rezando, no momento da consagração, foi bonito mesmo. Eu me comovi muito. Foi muito assim, aconteceu assim, sempre é diferente para mim, de modo particular. Mas você percebeu os missionários que estavam ali também. Tinham, como canta o Padre Marcelo, tinha um clima diferente. E um prorromper, e Deus pessoalmente foi falando muito comigo, achei que era só comigo, as coisas que ele estava falando, né? De ir mais vezes ali, de levar a missa, de levar a Eucaristia para dentro dos presídios. Quando terminou a missa, um preso pediu para dar depoimento. Já começou assim. Paz a todos, irmãos. Aí todo mundo, paz, irmãos. Ele nasceu, foi batizado na igreja católica, fez a primeira comunhão. Com 12 anos, esse pastor evangélico, no presídio, ele foi para a igreja evangélica, e lá ele conta a experiência de oração que ele fez, estava no quarto de oração dele, e Deus deu uma revelação, uma profecia para ele. Qual era essa profecia? Ele viu o céu se abrindo, o Cordeiro de Deus descendo, e de um lado 6 homens, do outro lado mais 6 homens. Já entende que aqui está falando de Santa Ceia. Pronto. Foi crescendo, 13, 14, 15, 16 anos na sua juventude, na igreja evangélica. Depois ele se afastou dos caminhos de Deus, se extraviou, entrou para o mundo do crime, do tráfico, por isso, foi preso. Quando ele chegou no presídio do Torinho, aí os irmãos iram lá anunciar a palavra, ele retomou a fé dentro da realidade do presídio. Quando ele foi transferido do Torinho para o Torão, então ele foi elegido como um pastor. Então ali dentro ele fazia o culto e tinha as ovelhas dele. Ele foi falando tudo isso para nós. Aí ele começou a chamar um por um pelo nome, fulano de tal, ô Luizão, ô Dedé, não sei o que, tá, aquela coisa, aquela linguagem de presidiário, né? Vocês já estão ligados, né? Aí ele, gente, eu não estava entendendo muito onde ele queria chegar com aquela história, né? Aí ele contando aqui no Ombão, falando o depoimento dele e tal. Enfim, eu preocupado que tinha rezar a missa no Talitá com o depoimento não acabar. Falei, meu Deus do céu. Pronto, resumindo a história que é grande. Ele falou assim, peço licença aí, cada um, os meus irmãos estão aqui, desde o Torinho, estão fazendo uma caminhada juntos. Mas como a irmã Silene falou, a Silene é uma missionária da Aliança, que há mais de anos faz evangelização nos presídios aqui. Um dia ela falou sobre a mudança de vida, a metanoia, a conversão, tal, enfim. Assim como a irmã Silene falou, eu hoje quero pedir licença a vocês, porque hoje o filho pródigo está voltando para casa. Eu olhei e falei, mas se ele está na igreja, voltando para casa, eu não tenho. Às vezes assim não vai muito. Aí ele virou para mim assim e falou, olha, licença meus irmãos, padre, hoje eu quero voltar a ser católico. Eu falei, eita. Porque quando o Senhor levantou aqui essa bola branca, Deus me trouxe a visão dos meus 12 anos de idade. E Deus falou comigo. Quando eu te mostrei aquilo, que eu te falava, que você viu o Cordeiro descendo sobre a terra. Eu sou o Cordeiro que está na mão desse Pai. Eu sou Jesus que estou nesse altar. Por isso eu quero ser católico, porque Jesus está aí. Bendito seja Deus. Você vê milagres no Cariri que você nunca viu na sua vida. Aí isso foi na quarta-feira, no domingo, na quarta cirurgia. E aí, sexta-feira, estou celebrando na triagem os nossos acolhidos. Eu sempre celebro na sexta-feira, 8 da manhã. Depois atendo eles até o almoço, almoço com eles. Depois do almoço,
Já estava saindo, um dos filhos chegou, tinha acabado de chegar faz um dia, falou, padre, preciso falar com você, com urgência. Vamos lá, com urgência. Porque na missa, eu falei que nós estávamos fazendo um ato de reparação a todo esse levantar de satanistas e pessoas que estão profanando a Eucaristia. Não sei se todo mundo está ligado ou não, entende? Mas por que isso está acontecendo, irmãos? É evidente, o Satanás, o demônio, ele sabe que Jesus está na Eucaristia. Às vezes é eu e você que é católico não acredita, mas o demônio sabe. Por isso que num estado do país, na hora da missa, um cara chegou lá, pegou a Eucaristia na hora da comunhão, partiu no meio e gritou, isso aqui não é Jesus não. Pá, jogou no chão. No outro lugar, entraram de noite numa igreja, arrombaram o sacrário, a hóstia magna aqui para adoração, levaram para os cultos satânicos, provavelmente para profanar a Eucaristia, e as partículas menores jogaram no chão. No outro lugar, um satanista mesmo entrou no meio da missa, pegou o corporal, para proteger o corpo de Cristo. Começou a limpar a cabeça, o suor das costas e jogou no chão, profanando a presença eucarística de Jesus dentro da nossa igreja. Por que estão fazendo isso? Porque eles têm plena consciência que quem está nesse altar aqui não é bolinha branca, não é biscoitinho, não. É Deus que desce à terra, não é mais pão, é Deus presente, não é mais vinho ou sangue do Senhor. O demônio sabe disso, todo satanista sabe disso. Um tempo que eu ajudei uns padres a fazer exorcismo em alguns lugares, eu só ajudar, ficar rezando o terço, né? Ele vai ficar só no terço. Mas ele falava que teve um caso, num lugar que não posso falar porque está sendo gravado, onde o caso de possessão era tão grave, por quê? No satanismo, colocava a Eucaristia no órgão genital da jovem e o satanista adorava o Satanás no corpo dela profanando a Eucaristia. Então, de um lado, a Danilo falou uma coisa muito interessante quarta-feira. De um lado, o exército de Satanás se levanta para profanar a Eucaristia. Do outro lado, Deus está trazendo os evangélicos para adorar a Eucaristia, para ser católico. Não sei se vocês entenderam bem o testemunho do nosso querido filho, mas ele fala, ele conversando comigo, ele deixou bem explícito. Quinta-feira tem adoração aqui, tem adoração ao Santíssimo. No contato com a Eucaristia, que é Cristo, presença real, vivo, ele encontrou a força que ele nunca encontrou na igreja evangélica. Porque é Deus, minha gente, presença real. Eis o motivo pelo qual falou, se eu continuar lá, não vou superar as fraquezas. Então, como tem Jesus aqui, e ele não falou o que diz o catecismo da igreja, fala São Tomás de Aquino, mas ele falou a mesma coisa em outras palavras, porque o Espírito Santo é o mesmo. Passa 2000 anos de história, mas é o mesmo. E o reino dos céus, para nós, ele é muito presente na presença real de Cristo Eucarístico. Eu falei sobre isso na missa, e esse rapaz que chegou quinta-feira aqui, inclusive, ele é evangélico, ele entrou e ajoelhou no meio da missa aqui na quinta de manhã. Os parentes dele que é evangélico não, foi do lado de fora. Nós somos evangélicos, não entramos na igreja católica não. Mas ele entrou. E ele tinha consciência que ele estava vindo para uma comunidade católica. Conforme isso que eu falei para vocês agora, eu falei na missa lá com os filhos, ele entendeu por que ele veio para a nossa casa. E no diálogo ele falou comigo, falou, pode dar testemunho, padre. No diálogo ele disse assim, antes, até eu aprendi muita coisa, porque eu fui coroinha na igreja até os 19 anos. Aí por falta de conhecimento da fé, chamaram eu de ir na igreja evangélica. Aí chega lá, o povo pegou a Bíblia, falou que eu estava errado em Marcos, estava errado nisso. Aí eu vi, estava na Bíblia. É que nem esse dia um doutor estava falando aí, né? Que ele converteu a família toda dele para a igreja católica, lá no Brasil. Ele falou, olha, eu fui evangélico desde berço. Mas eu, estudando a fé católica, me converti, sou católico hoje. A irmã é católica, todo mundo é católico. Eu entendi alguma coisa. A pessoa que sai da igreja católica e vai para a igreja evangélica, é porque ela nunca estudou a fé católica. Porque quem entende o que é a igreja católica nunca vai para a igreja evangélica. É por isso que eu era evangélico, eu sou católico hoje. E esse filho que chegou na quinta-feira me falou assim, padre, você falou que está levantando um exército do mal, né? Tá bom, então eu sei porque eu estou aqui. Porque até pisar aqui, eu era evangélico, e Deus me trouxe. Se estão fazendo mal para Jesus, se estão profanando, você falou, eu expliquei o que era profanação para ele, filho, sabia, né? Se estão profanando Jesus na Eucaristia, eu sei que eu estou na casa católica. Porque Deus me trouxe aqui para me tratar, me recuperar e fazer parte do exército católico que vai defender a Eucaristia. Padre, aquele testemunho do presídio não é do rapaz, não. Eu também sou evangélico e estou pedindo hoje para voltar a ser católico.
glória. É muita graça, meus irmãos. O milagre, meus irmãos, alguns dizem o milagre do Padre Misericórdia na Barbada. Misericórdia. Meus irmãos e irmãs, tem consciência, é fruto da oração no Espírito, é fruto da oração em línguas. Porque no período da Páscoa, eu comecei a fazer lá na missa de quarta, 7 semanas de preparação para o Pentecostes. E muitos de vocês que estão até aqui hoje, inclusive, começaram com o filho, com a esposa, a orar em línguas todo dia, 5, 10, 15 minutos, e começaram a fazer experiência, porque é o que diz em 1 Coríntios 14, 4. Talvez alguns estão aqui não saibam quando a gente está rezando. O que é isso? É a graça que Deus deu para o primeiro Papa da igreja, Pedro, em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 6. É a graça que deu para Tiago, para João. E durante séculos a igreja viveu sobre esse poder, a graça do Espírito Santo. Santo Agostinho orava em línguas, tanto outros oravam. No tempo isso foi se perdendo. E Deus, como eu já disse aqui, apóstolos de Vaticano II trouxe essa graça de novo para nós. Inclusive, eu fiz minha experiência, nem na igreja foi. Eu tinha acabado de sair do mundo do samba, eu no grupo jovem, eu já achei estranho. Cheguei lá, o pessoal primeiro dançando na igreja, eu tinha visto aquilo, né? Depois erguei na mão, orando diferente. Falei, nossa, você na igreja católica? Eu estava numa unção, estava perdido, não estava na vibe, não estava ligado o que estava acontecendo. E os meus amigos que eram da vida errada, todo mundo ali, orando em línguas na igreja, eu brigava com Deus. Eu ia no grupo jovem, todo sábado à noite. Por que eles podem orar e eu não? Está me rejeitando? Aí estou um dia lá na casa de Dona Luzia, em São Antônio, tomando banho, tranquilo. Eu tive uma experiência mística com o Padre Jonas. É como se estivesse do meu lado, falando no meu ouvido. Ora, filho, ora em línguas, ora em línguas. Eu, escutando o Padre Jonas falando no meu ouvido, comecei a orar em línguas, no chuveiro da casa dos meus pais, tomando banho. Porque para Deus não tem limite a graça do Espírito Santo. É o reino de Deus que está invadindo o Cariri, está invadindo a minha vida, está invadindo a vida de todos nós, está tocando todos nós. É graça do Espírito Santo sobre nós. E essas famílias começaram a mudar, começaram a ser diferentes, por quê? Em 1 Coríntios 4, versículo 4, assim já vou encerrando, Paulo vai dizer que aquele que ora em línguas, aquele que fala no Espírito, é uma edificação pessoal. E nesses dias eu partilho uma coisa com vocês que demorei 15 anos para entender. Entendi tem 10 dias. Para entender isso, Romanos 8, do 26 ao 30. Aquele que ora em línguas, o Espírito Santo, diz o Paulo aqui, vem em ajuda das suas fraquezas. Porque eu e você muitas vezes, vai dizer o texto bíblico aqui, Romanos 8, 26, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações, lembra lá o Salmo 139, Senhor, tu me sondas, tu me conheces? É o Pai. Aquele que sonda os corações, me sonda, me conhece, conhece você também. Ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Então, quando eu estou aqui, ó, o que está acontecendo? O ser humano é corpo, alma e espírito. Eu, no meu corpo, a minha alma, num ato de fé, no Espírito, eu permito o Espírito Santo rezar em mim. Aí eu comecei a rezar um dia, rezar outro dia. E o Espírito Santo, ele estava no ato criador de Deus. Ele sabe por que eu não nasci no século V, eu nasci nesse século? Por que você não nasceu no século VI e nasceu no século XXI? Deus sabe o propósito sobre cada um de nós. O Espírito Santo também. Então, quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que pede a Jesus e ao Pai por mim. E o que aconteceu comigo? Eu fui orando em línguas, rouco, orando em línguas, rouco, orando em línguas, rouco, orando em línguas, um nódulo desse tamanho na garganta. O Espírito Santo falou para o Pai, é o seguinte, o Padre Rodrigo, nós pensamos ele nessa geração, no século XXI, com esse dom, esse. Mas que essa bola na garganta aí, ele não vai poder fazer a missão dele. Vamos arrancar esse nódulo dele, para ele ser o que a gente sonhou? Aí orando em línguas, o Espírito Santo pediu ao Pai, o Pai falou, beleza, vamos arrancar. Jesus veio e pá, o céu desceu, a Trindade agiu, o milagre aconteceu. É isso, gente.